Na noite de Natal em Boston, enquanto a cidade brilhava com luzes, uma jovem agente da polícia sentava-se sozinha num pequeno restaurante, ainda de uniforme, com as mãos a tremer de frio e exaustão após um longo turno. Sem família, sem planos, sem ninguém à sua espera. Na mesa à sua frente, um pai solteiro jantava sozinho, sem nada de especial. Mas um pequeno gesto, aparentemente sem sentido, fez com que a agente não conseguisse conter as lágrimas e forçou ambos a enfrentar a solidão mais profunda dos seus corações. O que aconteceu naquela noite de Natal? Vamos lá! Michael Turner estava sentado sozinho no canto do Lou's Diner, a olhar para um hambúrguer meio comido que já não queria. Lá fora, Boston brilhava com luzes de Natal penduradas nas montras e nos postes de iluminação. O tipo de decoração que fazia todos sorrirem. Ele odiava-as. Cada lâmpada piscando parecia um lembrete do que ele havia perdido, do que não conseguiu manter. O restaurante estava quase vazio às 23 horas da noite de Natal. Apenas alguns retardatários como ele, que não tinham outro lugar para ir. Ele pegou o telemóvel e abriu a última mensagem da filha. Emma a enviara há 3 dias, uma foto dela em frente a uma árvore de Natal com a mãe e o padrasto, todos vestindo camisolas vermelhas combinando. A árvore atrás deles era enorme, coberta de enfeites dourados e luzes brancas. O tipo de árvore que provavelmente custava mais do que Michael gastava com o aluguel. O sorriso de Emma era largo e genuíno. O tipo de sorriso que ela costumava dar a ele quando era mais nova, antes do divórcio, antes da distância. O padrasto dela estava com a mão no ombro dela, da mesma forma que Michael costumava fazer. Da mesma forma que o próprio pai de Michael fazia com ele, quando as coisas eram mais simples. A mensagem dizia: "Vou passar o Natal nas Bahamas. Amo-te, pai." Ele respondeu com um emoji de polegar para cima, porque não sabia o que mais dizer. O que poderia dizer? Que gostaria que ela estivesse com ele, que sentia a sua falta. Isso só a faria sentir-se culpada, e ela não merecia isso. Ele se perguntou se Emma ainda pensava naquelas manhãs de Natal que passaram juntos, ou se elas já haviam se tornado algo distante e esquecível. Ele se perguntou se o padrasto dela lia histórias para ela antes de dormir, como Michael costumava fazer, se a ajudava com os trabalhos de casa, se ia aos jogos de futebol dela. Provavelmente sim. Ele estava lá todos os dias. Afinal, Michael era um arquiteto, bem-sucedido segundo a maioria dos padrões. Passara os últimos 15 anos projetando edifícios comerciais e condomínios de luxo em toda a Nova Inglaterra. Projetos que pagavam bem e o mantinham ocupado. Muito ocupado, dizia-lhe a sua ex-mulher. Muito ocupado para voltar a casa para jantar. Muito ocupado para assistir às peças da escola de Emma. Muito ocupado para perceber quando o seu casamento estava a desmoronar-se. O divórcio foi finalizado há 3 anos, e a sua ex-mulher mudou-se para Connecticut pouco depois. Ela casou-se novamente em menos de um ano, e Emma rapidamente se afeiçoou ao padrasto. Michael dizia a si mesmo que era bom que ela estivesse feliz, que tivesse estabilidade. Mas isso não impedia a sensação de vazio no peito sempre que pensava nisso. Neste Natal, Emma estava em alguma praia com a sua nova família, e Michael recusou convites de colegas de trabalho que insistiram para incluí-lo nos seus planos de férias. Ele não queria a piedade deles, não queria fingir estar alegre enquanto estava rodeado de pessoas que tinham famílias para onde voltar. Então ele veio para o Lou's Diner, um lugar onde ninguém o conhecia e ninguém se importava. A porta tocou e Michael olhou para cima. Uma mulher entrou e ele reconheceu o uniforme imediatamente. Departamento de Polícia de Boston, Distrito 4. Ela parecia jovem, talvez com cerca de 20 e poucos anos, com cabelo escuro preso num coque apertado, que se soltara em alguns pontos. Fios de cabelo colavam-se à sua testa úmida e o seu rosto estava pálido de exaustão. O seu uniforme estava amarrotado e encharcado em alguns pontos, com manchas de sal da neve lá fora e algo mais escuro que poderia ser lama ou sangue. Um dos botões da sua camisa estava faltando e o seu crachá estava ligeiramente dobrado, como se tivesse batido em algo duro. Ela desabotoou o casaco lentamente, como se até mesmo aquele pequeno movimento exigisse esforço. Ela não olhou ao redor da lanchonete, não verificou se alguém a estava observando. Ela apenas se dirigiu a uma cabine do outro lado do corredor e sentou-se, depois soltou um suspiro que parecia ter sido reprimido por horas.
Os ombros caíram para a frente e ela olhou para a mesa à sua frente como se estivesse a tentar desaparecer nela. Michael observou-a sem querer. Havia algo na maneira como ela estava sentada, completamente imóvel, olhando para o nada. Ela não estava em um intervalo. Não estava à espera de ninguém. Estava ali da mesma forma que ele. Ele reconheceu aquela postura. Era a postura de alguém que não tinha mais nada para dar. Alguém que estava esgotado e não sabia como parar. A empregada, uma mulher mais velha com cabelos grisalhos e um rosto gentil, aproximou-se com uma cafeteira. Sorriu para o agente e disse: "Turno difícil, agente." A mulher olhou para cima e conseguiu esboçar um pequeno sorriso que não chegou aos olhos. Ela disse: "É só mais um Natal." A empregada de mesa acenou com a cabeça como se compreendesse, serviu o café e afastou-se. A agente envolveu as mãos à volta da chávena e olhou para ela como se pudesse encontrar algo que valesse a pena ver. As suas mãos tremiam ligeiramente e Michael podia ver hematomas nos nós dos dedos e arranhões nas costas da mão. Fosse o que fosse que ela tivesse enfrentado naquela noite, não tinha sido fácil. Michael sentiu algo apertar o seu peito. Ele conhecia aquele olhar. Já o tinha visto muitas vezes no espelho. Era o olhar de alguém que se mantinha firme por pura força de vontade. Alguém que não podia se dar ao luxo de desmoronar porque não havia ninguém para ampará-la. O telemóvel dela vibrou sobre a mesa e ela pegou nele. Michael não estava a tentar ouvir, mas estava perto o suficiente para ouvir o som fraco de uma notificação. Ela leu o que estava no ecrã e a sua expressão não mudou. Sem sorriso, sem calor, apenas um reconhecimento vazio. Ela digitou algo curto, depois pousou o telemóvel e virou-o de cara para baixo na mesa. Ela tomou um gole de café e, por um momento, fechou os olhos como se estivesse a tentar bloquear o mundo. Michael não sabia o nome dela. Não sabia que tipo de turno ela tinha acabado de terminar, nem por que estava ali sozinha na noite de Natal. Mas ele reconhecia a solidão quando a via, e reconhecia-a nela da mesma forma que a reconhecia em si mesmo. Não era o tipo de solidão que vinha de estar fisicamente sozinho. Era mais profunda do que isso. Era o tipo que vinha de se sentir invisível, de passar pela vida sem que ninguém realmente te visse. Ele pensou em Emma novamente, na última vez que passaram o Natal juntos. Ela tinha 7 anos, ainda jovem o suficiente para acreditar no Pai Natal e na magia. Ficaram acordados até tarde a decorar a árvore, e ela insistiu em colocar a estrela no topo sozinha, mesmo que mal conseguisse alcançá-la. Michael levantou-a e ela colocou-a cuidadosamente, com o rosto brilhando de orgulho. Mais tarde fizeram biscoitos juntos e Emma sujou tudo de farinha, no cabelo, no rosto, em toda a bancada da cozinha. Ela riu tanto que quase caiu. E Michael pensou que sempre teria momentos como aquele, que sempre haveria tempo. Mas o tempo acabou mais rápido do que ele esperava. E agora ela estava a crescer sem ele. Agora ela tinha uma nova família, um padrasto que provavelmente não trabalhava até tarde todas as noites, que provavelmente aparecia quando era importante. Michael disse a si mesmo durante 3 anos que era tarde demais para consertar as coisas, que o estrago já estava feito. Mas sentado ali naquela lanchonete vazia, vendo outra pessoa sentada sozinha como ele havia estado, ele se perguntou se estava errado. Michael pousou o telemóvel e olhou novamente para a agente. Ela ainda estava sentada ali, segurando o café, parecendo não saber para onde mais ir. Ele pensou em ir embora, em voltar para o seu apartamento vazio e passar o resto do Natal sozinho. Mas algo o impediu. Talvez fosse a memória de Emma. Talvez fosse a constatação de que ele passara os últimos 3 anos evitando conexões porque tinha medo de falhar novamente. Ou talvez fosse apenas o simples fato de que ele não suportava ver outra pessoa sentada sozinha como ele havia estado. Ele pensou em todas as vezes em que passou por pessoas que pareciam perdidas ou magoadas, dizendo a si mesmo que não era problema seu, que ele tinha suas próprias dificuldades para lidar. Ele pensou em como era fácil virar as costas, fingir que não via. Mas naquela noite, no Natal, naquela lanchonete tranquila, ele não conseguiu fazer isso. Não conseguia afastar-se de alguém que parecia sentir o mesmo que ele. Michael levantou-se, pegou no seu café e dirigiu-se à mesa dela. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, com uma expressão cautelosa, mas não hostil. De perto, ele podia ver o cansaço no rosto dela, as olheiras,
os hematomas leves nos nós dos dedos, a forma como ela cerrava os dentes, como se estivesse a controlar-se com pura força de vontade. Os olhos dela eram castanhos escuros e revelavam um cansaço que lhe dizia que ela tinha visto demais, lidado com demais, e não tinha certeza se ainda tinha alguma coisa sobrando. Michael limpou a garganta e disse: Desculpe, sei que isso pode parecer estranho, mas você se importaria se eu me juntasse a você? Acho que ninguém deveria ficar sozinho no Natal. Ela olhou para ele por um momento, e ele percebeu que ela o estava a avaliar. Instintos de polícia, provavelmente verificando se ele era uma ameaça, se aquilo era algum tipo de armadilha. Os olhos dela examinaram o rosto dele, depois baixaram para as mãos, procurando sinais de perigo. Ele ficou ali, sentindo-se constrangido, esperando que ela lhe dissesse para ir embora. Ele meio que esperava que ela fizesse isso, e não a culparia por isso. Finalmente ela disse: Claro, por que não? Michael sentou-se na cadeira à sua frente e pousou o café. Não sabia o que dizer agora que estava ali, e por um longo momento, nenhum dos dois falou. O restaurante estava silencioso, exceto pelo zumbido fraco do frigorífico atrás do balcão e pelo barulho ocasional de um garfo a raspar o prato numa das outras mesas. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo as ruas com um fino manto branco. A agente tomou outro gole do seu café e disse: Sou a Avery. Michael acenou com a cabeça e disse: Michael. Ela não estendeu a mão e ele não insistiu. Ficaram sentados em silêncio. Dois estranhos que não tinham nada em comum, exceto o facto de ambos estarem sentados numa cafetaria na noite de Natal, sem terem outro lugar para ir. E pela primeira vez em muito tempo, Michael não se sentiu completamente sozinho. O silêncio entre eles prolongou-se, mas não era desconfortável. Michael envolveu as mãos à volta da chávena de café e observou Avery fazer o mesmo. Os nós dos dedos dela estavam arranhados e machucados, o tipo de dano causado por trabalho físico, por lidar com situações que exigiam mais do que palavras. Ele se perguntou como teria sido o turno dela, com o que ela teria lidado numa noite em que a maioria das pessoas estava a abrir presentes e a beber gemada. Avery olhou para ele e disse: Então, o que faz, Michael? Ele disse-lhe que era arquiteto, que trabalhava para uma empresa de design no centro da cidade. Ela acenou com a cabeça como se estivesse a ouvir, mas ele percebeu que ela não estava realmente interessada. Era apenas conversa, do tipo que as pessoas fazem quando não sabem mais o que dizer. Ele não a culpava. Ele também não estava interessado em falar sobre o seu trabalho. Michael tomou um gole do seu café e acrescentou: Acabamos de terminar um projeto no Seaport, condomínios de luxo, o tipo de lugar onde as pessoas pagam milhões por uma vista do porto. Avery olhou para ele com algo que poderia ser curiosidade. Ela disse: Deve ser bom, projetar coisas que duram. Michael encolheu os ombros e disse: Acho que sim, mas na maioria das vezes parece que estou apenas a empurrar papel, tornando pessoas ricas ainda mais ricas. Avery quase sorriu com isso, e Michael sentiu algo aliviar no peito. Ela tomou outro gole de café e disse: Deve ser muito ocupado nesta época do ano. Michael abanou a cabeça e disse: Na verdade, não. A maioria das pessoas passa o Natal com a família. Eu não sou como a maioria das pessoas. Avery olhou para ele, olhou mesmo para ele, e ele viu algo mudar na expressão dela. Reconhecimento, talvez, ou compreensão. Ela disse: Sim, eu também não. A empregada de mesa aproximou-se e encheu as chávenas sem perguntar. Michael agradeceu-lhe, e ela sorriu antes de se afastar. Ele olhou para o seu café e disse: Tenho uma filha, Emma. Ela tem 10 anos. Está nas Bahamas agora com a mãe e o padrasto. Avery não disse nada imediatamente, e Michael perguntou-se se teria falado demais. Mas então ela disse: Pelo menos tem alguém de quem sentir saudades. Eu nem isso tenho. A sua voz estava monótona quando ela disse isso, como se estivesse a afirmar um facto em vez de admitir algo doloroso. Michael olhou para cima e viu que ela estava a olhar para o café novamente, com o rosto cuidadosamente neutro. Ele queria perguntar-lhe sobre isso, mas não o fez. Pressionar demais parecia errado, como se isso pudesse quebrar qualquer conexão frágil que eles tivessem conseguido construir. Em vez disso, ele disse: Noite difícil. Avery encolheu os ombros e disse: Faz parte do trabalho. Chamada por violência doméstica, acidente de carro na interestadual e uma criança de talvez 5 anos deixada num posto de gasolina pelos pais.
Eles simplesmente foram embora e deixaram-no lá. Michael sentiu o peito apertar. Ele disse, eles encontraram-no. Avery assentiu e disse, sim, nós encontramo-lo. Ele estava sentado no meio-fio a chorar, segurando um dinossauro de pelúcia. Não parava de perguntar quando a mãe dele voltaria. Michael não sabia o que dizer. Avery continuou a falar, com a voz firme, mas tensa. Ela disse, ligamos para os serviços sociais. Eles levaram-no. Mas eu fico a pensar naquela criança. Em que tipo de pessoas deixam o filho num posto de gasolina no Natal? Michael disse, fizeste o que podias. Avery olhou para ele e ele viu o peso de tudo o que ela carregava nos olhos. Ela disse, sim, mas nunca parece suficiente. Eles voltaram a ficar em silêncio. Michael reparou na forma como ela mantinha os ombros tensos, na forma como se comportava, como se estivesse pronta para partir a qualquer momento. Ela estava na defensiva e ele compreendia isso. Ele era igual. Deixar as pessoas aproximarem-se significava arriscar o fracasso, e ele já tinha falhado o suficiente para uma vida inteira. Depois de algum tempo, Avery pegou na carteira para pagar o café. Ela abriu-a e uma fotografia caiu, ficando com a face para cima na mesa entre eles. Michael olhou para ela antes de conseguir se conter. Era uma foto antiga, desbotada e amarrotada nas bordas. O tipo de foto que tinha sido carregada e vista muitas vezes. Uma menina, talvez com 7 ou 8 anos, estava ao lado de um homem com uniforme de polícia. O homem era alto, com ombros largos e queixo forte. Tinha a mão no ombro da menina e ambos sorriam. Avery pegou a foto rapidamente, mas Michael já a tinha visto. Ele disse, o teu pai? Ela olhou para ele e por um momento ele pensou que ela não iria responder. Então ela acenou com a cabeça e disse, ele morreu quando eu tinha 8 anos, acidente de carro em serviço. Michael não sabia o que dizer, então não disse nada. Avery olhou para a foto em sua mão e quando falou novamente sua voz estava mais baixa. Ela disse, essa foto foi tirada na formatura dele na academia. Eu tinha 5 anos. Ele me colocou nos ombros para que eu pudesse ver por cima da multidão. E eu me senti no topo do mundo. Ela passou o polegar pela borda da foto e Michael viu que a mão dela tremia ligeiramente. Ela disse, foi por isso que me tornei polícia. Achei que isso me faria sentir mais próxima dele. Achei que talvez pudesse entender o que ele estava lá a pensar naquela noite. Por que ele assumiu os riscos que assumiu. Mas não funciona assim. Só me faz sentir mais sozinha. Ela colocou a foto de volta na carteira e a fechou. E Michael viu o seu maxilar apertar. Ele reconheceu aquele olhar também. Era o olhar de alguém a tentar não sentir muito, a tentar manter tudo trancado onde não pudesse magoá-los. Ele usou essa mesma expressão durante anos. Michael pegou no telemóvel e abriu a foto de Emma. Ele virou o ecrã para Avery e disse, esta é Emma, ela tem 10 anos, eu mal a vejo mais. Depois do divórcio, a mãe dela mudou-se para Connecticut. Eu ficava a dizer a mim mesmo que iria visitá-la mais, ligar mais, mas o trabalho sempre atrapalhava. Agora ela tem uma nova família, um padrasto que está presente todos os dias, e eu sou apenas o cara que manda cartões de aniversário. Avery olhou para a foto e depois olhou para ele. Ela disse, você sente que falhou com ela? Michael assentiu e disse, todos os dias. Ele olhou novamente para a foto, para o sorriso radiante de Emma, para a forma como ela estava entre a mãe e o padrasto, como se aquele fosse o seu lugar. Ele disse, houve um Natal quando ela tinha 7 anos. Ficamos acordados até tarde a fazer biscoitos e ela sujou o cabelo, o rosto e toda a cozinha com farinha. Ela ria tanto que mal conseguia ficar de pé. E lembro-me de pensar que sempre teria momentos assim com ela, que sempre haveria tempo. A voz de Michael embargou e ele limpou a garganta, disse ele. Mas nem sempre havia tempo. Deixei o trabalho tomar conta da minha vida e quando percebi, ela estava a crescer sem mim. Agora, quando a vejo, ela é educada, mais distante, como se eu fosse alguém que ela conhecia. A expressão de Avery suavizou-se e ela disse, sinto que falhei com o meu pai. Como se nada do que eu fizesse fosse suficiente para compensar o fato de ele não estar aqui. Michael guardou o telemóvel e olhou para ela. Ele disse, tinhas 8 anos, como poderias ter falhado com ele? Avery abanou a cabeça e disse, não sei, mas sinto que falhei,
Como se eu tivesse sido melhor, mais inteligente, mais forte, talvez ele não tivesse corrido aquele risco. Talvez ele tivesse pensado em voltar para casa, para mim. Eu costumava pensar que se me tornasse polícia, se fizesse o meu trabalho direito, isso de alguma forma compensaria a perda dele. Mas não compensa. Só me lembra todos os dias que ele se foi. Michael compreendeu isso. Passou anos a culpar-se por coisas que não podia controlar, por escolhas que outras pessoas fizeram. Ele disse: "A culpa não é tua. Sabes disso, certo?" Avery olhou para ele e ele viu algo quebrar-se nos seus olhos. Ela disse: "Acreditas nisso sobre ti mesmo?" Michael não respondeu porque ambos já sabiam a verdade. Nenhum dos dois acreditava nisso. Ambos carregavam uma culpa que não lhes pertencia e passaram tanto tempo a guardá-la que não sabiam como libertar-se dela. O restaurante parecia mais pequeno agora, como se as paredes se tivessem fechado à sua volta. Michael percebeu que esta era a primeira conversa verdadeira que tinha há meses, talvez mais. Ele conversava com colegas de trabalho e clientes, mas era sempre superficial, sempre sobre projetos e prazos. Não se lembrava da última vez que alguém lhe perguntara como estava e realmente quisesse saber. Não se lembrava da última vez que dissera a verdade. Avery olhou para as suas mãos, para os hematomas e arranhões e disse: "Esta noite foi péssima. Tivemos uma chamada por violência doméstica, um acidente de carro e uma criança que foi abandonada pelos pais num posto de gasolina. O Natal deveria ser uma época mágica, mas para muitas pessoas é apenas mais um dia para sobreviver." Michael disse: "Parece que você tem sobrevivido há muito tempo." Avery olhou para ele e ele viu o cansaço em seu rosto, o peso de tudo o que ela carregava. Ela disse: "Sim, acho que sim. A minha mãe se casou novamente quando eu tinha 12 anos. Um cara legal. 2 filhos dele. Agora são uma família de verdade. E eu sou apenas a criança do primeiro casamento que aparece às vezes nos feriados." Ela desviou o olhar e Michael viu seu maxilar apertar novamente. Ela disse: "Eles me convidaram para o Natal. Mandaram-me uma mensagem com uma foto da árvore deles. Todos sorridentes, mas eu não pude ir. Não consegui sentar-me lá e fingir que pertencia àquele lugar." Michael sentiu algo partir-se dentro dele. Ele disse: "Eu conheço essa sensação." Eles ficaram sentados ali por mais algum tempo, e Michael sentiu algo mudar entre eles. Não era atração, não exatamente. Era reconhecimento. Ambos estavam quebrados da mesma maneira. Ambos carregavam o mesmo tipo de solidão. Nenhum deles tinha alguém que realmente os visse, que entendesse como era passar pela vida fingindo que tudo estava bem quando não estava. Mas, mesmo sentindo essa conexão se formando, Michael também sentiu o medo se aproximando. Ele já tinha deixado pessoas entrarem na sua vida antes e tinha acabado mal. Ele tinha falhado no seu casamento. Ele tinha falhado com a Emma. O que o fazia pensar que não falharia novamente? O que o fazia pensar que tinha algo a oferecer a alguém como a Avery, que claramente tinha as suas próprias batalhas para lutar? A Avery parecia estar a pensar a mesma coisa, porque de repente desviou o olhar e disse: "Devo ir para o turno da manhã amanhã." Michael sabia que ela estava a mentir. Ele percebeu isso pela maneira como ela disse isso muito rapidamente, como se precisasse de uma desculpa para sair antes de falar demais. Ele queria dizer para ela ficar, dizer que ele entendia, que ela não precisava fugir. Mas ele não disse nada porque também estava com medo. Medo do que significaria se ela ficasse. Medo do que significaria se ele se permitisse a se importar com alguém novamente. Então ele apenas disse: "Sim, claro. Cuide-se, agente Collins." Avery levantou-se e tirou algum dinheiro da carteira, deixando-o sobre a mesa. Mas antes que ela pudesse ir embora, Michael pegou numa caneta e escreveu o seu número num guardanapo. Ele deslizou-o pela mesa e disse: "Caso precise de alguém com quem conversar ou apenas alguém com quem sentar-se." Avery olhou para o guardanapo, depois para ele. Por um momento ele pensou que ela poderia deixá-lo ali, mas então ela o pegou, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o no bolso. Ela disse: "Obrigada pela companhia, Michael." Ele acenou com a cabeça e ela caminhou em direção à porta. Michael observou-a partir e algo dentro dele gritou para que ele a impedisse, para que dissesse algo, para que fizesse algo, mas não o fez. Ficou ali sentado sozinho novamente, olhando para o lugar vazio à sua frente. A porta tocou quando Avery saiu,
e o ar frio entrou por um momento antes de fechar novamente. Michael olhou para o seu café, agora frio, e percebeu como tinha sido estúpido. Passou anos afastando as pessoas, dizendo a si mesmo que as estava a proteger dos seus fracassos. Mas a verdade era que estava apenas a proteger-se a si mesmo. E agora ali estava ele, sozinho num restaurante na noite de Natal, vendo outra pessoa se afastar. Pensou em Emma na maneira como ela costumava olhar para ele quando era pequena, como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Ele tinha perdido isso. Deixou escapar porque estava muito ocupado, muito focado no trabalho, com muito medo de admitir que não sabia ser um bom pai. E agora estava a fazer a mesma coisa novamente, deixando Avery sair pela porta porque estava com muito medo de tentar. Michael levantou-se e deixou dinheiro na mesa. Pegou no casaco e dirigiu-se para a porta. Mas antes que pudesse alcançá-la, o seu telemóvel vibrou. Ele o pegou e viu uma mensagem de um colega, algo sobre o prazo de um projeto. Ignorou-a e empurrou a porta. Saindo para o frio, a neve caía mais forte agora, cobrindo a calçada com uma fina camada branca. Michael olhou em volta, mas Avery já tinha ido embora. Ele viu o carro dela estacionado algumas vagas adiante, e ela estava ao lado dele, com as chaves na mão, olhando para a lanchonete. Ela ainda não tinha ido embora. Estava apenas parada ali, como se não conseguisse decidir se ia ou ficava. Michael deu um passo em direção a ela, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telemóvel dela tocou. Avery atendeu, e mesmo à distância, Michael podia ouvir a urgência na voz dela. Ela disse algo que ele não conseguiu entender, depois desligou e olhou para o telemóvel na mão como se tivesse recebido mais notícias. Ela entrou no carro, ligou o motor e saiu do estacionamento. Michael ficou ali a ver as luzes traseiras desaparecerem na neve e sentiu o peso do momento sobre si. Ele a tinha deixado ir novamente, tal como tinha deixado tudo o resto escapar. Voltou para o seu carro, entrou e ficou ali sentado no frio. O aquecimento ligou-se, mas não ajudou. Ele sentiu-se vazio, como se algo tivesse sido arrancado dele e deixado para trás nada além de um espaço vazio. Pensou em ir para casa, em passar o resto do Natal sozinho no seu apartamento, rodeado de silêncio e arrependimento. Mas então pensou em Avery, na forma como ela parecia quando falava do pai, nas marcas nas mãos e no cansaço nos olhos. Pensou em Emma, na forma como a tinha desiludido, na forma como tinha passado os últimos 3 anos a dizer a si mesmo que era tarde demais para consertar as coisas. Talvez fosse tarde demais. Talvez já tivesse queimado muitas pontes, cometido muitos erros. Mas, sentado ali no frio, observando a neve cair, Michael percebeu que estava cansado. Cansado de fugir, cansado de ter medo, cansado de estar sozinho. Ele pegou o telemóvel e ficou olhando para ele, pensando se deveria ligar para ela. Mas não tinha o número dela. Ele tinha lhe dado o seu, mas ela não lhe tinha dado o dela. Tudo o que ele tinha era a memória dela sentada à sua frente naquela cafetaria, parecendo tão perdida quanto ele se sentia. Michael ligou o carro e saiu do estacionamento. Não sabia para onde ia, mas sabia que não podia ir para casa. Ainda não. Não assim. Michael dirigiu sem rumo pelas ruas vazias de Boston, observando as luzes de Natal se confundirem com a neve no para-brisa. Já passava da meia-noite e a cidade parecia uma cidade fantasma. As ruas estavam vazias, exceto por alguns táxis ou carros da polícia. Os semáforos piscavam em vermelho e verde para ninguém, e as calçadas estavam cobertas de neve intocada. Tudo estava parado, congelado no tempo. E Michael sentia-se como se fosse a única pessoa que restava no mundo. Ele não sabia o que estava a fazer ou para onde estava a ir. Só sabia que não conseguia ficar parado. Não podia voltar para o seu apartamento e fingir que a noite nunca tinha acontecido. Passou pelo seu prédio de escritórios, escuro e vazio. Passou pelo parque onde costumava levar Emma quando ela era pequena, com os baloiços cobertos de neve. Passou por todos os lugares que lhe lembravam a vida que tinha, a vida que deixara escapar. O seu telefone tocou às 3 da manhã. Michael estava estacionado perto da orla, olhando para a água escura e pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Olhou para o ecrã e viu um número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo o fez pegar no telefone. A voz do outro lado era de Avery e parecia diferente daquela que ele ouvira no restaurante. Mais fraca, mais trêmula. Ela disse, Michael, desculpe por ligar. Pediu seu número à garçonete do LSI.
Ela lembrava-se de si. Eu simplesmente não sabia para quem mais ligar. Michael sentou-se mais ereto e disse, o que se passa? Onde estás? Avery disse, estou na estação, Distrito 4. Tive que fazer um turno de emergência e foi ruim, muito ruim. Houve uma situação com reféns e conseguimos tirar todos em segurança, mas não consigo parar de tremer. Não posso ir para casa assim. Michael já estava a ligar o carro. Ele disse, estou a caminho, fica onde estás. Desligou e dirigiu mais rápido do que deveria. A rua estava escorregadia com gelo e neve. Ele não se importava. Tudo o que conseguia pensar era no som da voz de Avery, na forma como ela se quebrou quando disse que não sabia para quem mais ligar. Passou as últimas 3 horas a conduzir em círculos, sentindo pena de si mesmo, enquanto ela lidava com algo que quase a destruiu. A esquadra da polícia era um edifício baixo de tijolos com luzes fluorescentes brilhantes que faziam a neve que caía parecer quase azul. Michael estacionou e entrou, passou pelo agente na recepção, que mal olhou para ele. O local cheirava a café velho e desinfetante, e ele podia ouvir o barulho dos rádios da polícia em algum lugar no corredor. Ele disse que estava ali para ver Avery Collins, e o agente apontou para um corredor sem levantar os olhos. Michael seguiu até encontrar uma porta marcada como vestiário e esperou do lado de fora. O corredor estava silencioso, exceto pelo zumbido da máquina de venda automática no final. Alguns minutos depois, Avery saiu. Ela tinha trocado de roupa e estava a usar jeans e um suéter, mas ainda parecia estar se segurando por pura força de vontade. O cabelo dela estava solto, úmido do que devia ter sido um banho rápido, e as mãos tremiam, apesar de ela tentar escondê-las enfiando-as nos bolsos. O rosto estava pálido e os olhos vermelhos, como se ela tivesse chorado ou tentado não chorar. Michael disse, olá. Avery olhou para ele e os olhos estavam cheios de emoção. Ela disse, vieste. Michael disse, tu ligaste. Avery acenou com a cabeça, e por um momento ela ficou ali parada, como se não soubesse o que fazer a seguir. Ela parecia menor de alguma forma, como se o uniforme fosse a única coisa que a sustentava. Michael disse, vamos sair daqui. Eles saíram e o ar frio os atingiu como uma parede. Avery apertou o casaco em volta de si, e Michael viu que os ombros dela ainda estavam tensos, como se ela estivesse se preparando para algo. Ele levou-a até ao carro e ela entrou sem perguntar para onde iam. Ele também não sabia. Apenas conduziu. Acabaram por voltar à beira-mar e estacionaram perto de um cais, onde as luzes da cidade se refletiam na água escura. Michael desligou o motor e ficaram sentados em silêncio. O aquecimento continuava ligado, enchendo o carro de calor. Lá fora, a neve continuava a cair. Michael podia ouvir o som fraco das ondas batendo contra o cais, um ritmo constante que parecia quase tranquilo. Avery olhou pela janela e, por um longo tempo, não disse nada. Então, finalmente ela falou. A sua voz estava baixa, tensa. Ela disse que havia um homem. Ele tinha a namorada e o filho dela presos num apartamento no 3º andar. Ele tinha uma arma. Um dos vizinhos ligou para a polícia. Disse que ouviu gritos e um tiro. Michael ouviu e não interrompeu. Avery continuou a falar, com a voz firme e mais frágil, como se pudesse quebrar a qualquer momento, disse ela. Quando chegamos lá, podíamos ouvir a criança a chorar. Ele tinha 6 anos. 6, a mesma idade que eu tinha quando o meu pai começou a ensinar-me a andar de bicicleta. E eu ficava a pensar, e se eu disser a coisa errada? E se eu o deixar mais irritado? E se aquela criança acabar como eu, perdendo um dos pais por causa de uma noite ruim? Ela olhou para as mãos e Michael viu que elas tremiam. Ela disse, passamos 3 horas tentando convencê-lo a desistir. 3 horas. Eu era quem estava ao telefone com ele, tentando convencê-lo a deixá-los ir, a largar a arma. Ele continuava a dizer que não tinha mais nada a perder, que todos tinham desistido dele. E eu continuei a falar, continuei a dizer-lhe que não tinha de acabar assim. A voz de Avery falhou e ela respirou trêmula. Ela disse, quando ele finalmente abriu a porta e saiu. Quando vi aquele miúdo a correr para a mãe, todos estavam a comemorar. O meu sargento deu-me uma palmada nas costas e disse, fizeste um bom trabalho. Mas eu não conseguia mexer-me. Fiquei ali parado no corredor e não conseguia parar de temer, porque só conseguia pensar em como tinha sido por pouco, em quantas coisas poderiam ter corrido mal.
disse Michael. Mas não correram. Fizeste o teu trabalho e todos estão bem. Avery virou-se para olhar para ele e sua expressão era crua, vulnerável de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Ela disse, não sei por que te liguei. Mal te conheço. Tenho colegas, pessoas com quem trabalho há anos, mas não consegui ligar para eles. Eles teriam me dito que eu fiz um ótimo trabalho, que eu deveria estar orgulhosa e eu não consigo ouvir isso agora. Não consigo fingir que isto não me afeta. Michael disse, talvez seja por isso. Às vezes, é mais fácil ser fraco na frente de um estranho. Avery abanou a cabeça e disse, não devo ser fraca, devo proteger as pessoas, devo ser forte o suficiente para lidar com isto. Michael disse, tu és humana em primeiro lugar, a gente em segundo, e ser humana significa que podes quebrar às vezes. Avery desviou o olhar e ele viu o seu maxilar apertar. Viu-a lutar contra as lágrimas que ameaçavam cair. Ela disse, não posso me dar ao luxo de quebrar. Se eu quebrar, o que acontecerá? Quem sou eu se não for forte o suficiente para lidar com isso? O meu pai nunca quebrou. Ele saía todas as noites e fazia o seu trabalho. E nunca se queixava, nunca demonstrava fraqueza. Michael pensou nisso em todos os anos que passou a tentar ser forte, a tentar ser perfeito, a tentar provar que conseguia lidar com tudo sozinho. Ele disse, quando a Emma era pequena, eu achava que ser um bom pai significava nunca demonstrar fraqueza, nunca admitir que estava com medo ou que não sabia o que fazer. Eu achava que tinha que ser perfeito, que se mostrasse qualquer fraqueza, perderia o respeito dela. Mas tudo o que isso fez foi afastá-la. Ele olhou para Avery e ela agora estava a ouvir de verdade. Ele disse, aprendi tarde demais que, às vezes, o mais importante não é consertar tudo. É apenas permanecer. Estar presente quando alguém precisa de você, mesmo que você não tenha todas as respostas. A Emma não precisava de um pai perfeito. Ela só precisava de um que estivesse presente. Os olhos da Avery encheram-se de lágrimas, e desta vez, ela não tentou contê-las. Elas rolaram pelas suas bochechas e ela enxugou-as com as costas da mão. Ela disse, não sei como fazer isso. Não sei como deixar as pessoas aproximarem-se. Sempre que tento, acabo por me sentir mais sozinha. Michael disse, eu também não, mas talvez possamos descobrir juntos. Avery soltou um suspiro trêmulo e então encostou a cabeça no ombro dele. Michael não se moveu. Ele apenas ficou sentado ali, deixando-a ser fraca, deixando-se ser a pessoa que ficou. O cabelo dela cheirava a chuva e algo floral, provavelmente o shampoo da estação. Ele podia sentir os ombros dela tremerem levemente enquanto chorava. E percebeu que era isso que significava estar presente para alguém. Não resolver os problemas, não oferecer soluções, apenas estar presente. E pela primeira vez em anos, sentiu que estava a fazer algo certo. Ficaram assim por muito tempo, observando a neve cair e a cidade acordar ao seu redor. O céu começou a clarear, passando de preto para azul profundo e depois para cinza claro. Gradualmente, a escuridão deu lugar a raios de laranja e rosa que se espalharam pelo horizonte, refletindo na água em faixas brilhantes de cor. As gaivotas começaram a chamar umas às outras, os seus gritos quebrando o silêncio. O som das ondas contra o cais continuava com seu ritmo constante, e Michael sentiu algo como paz tomar conta dele. Michael olhou para o relógio no painel e percebeu que eram quase 6 da manhã. O Natal tinha acabado e um novo dia estava a começar. O mundo estava a acordar e, pela primeira vez em muito tempo, ele estava feliz por fazer parte dele. Avery sentou-se e enxugou os olhos. Ela parecia envergonhada agora, como se tivesse se exposto demais. Ela disse, obrigada por ficar. Michael disse, obrigado por ligar. Avery conseguiu esboçar um pequeno sorriso, o primeiro verdadeiro que ele via nela. Ela disse, estou com fome, quer tomar um café? Michael sorriu de volta e disse, sim, conheço um lugar. Eles voltaram para o Lou's Diner e o estacionamento estava lentamente a encher-se com clientes matinais. Lá dentro, a mesma empregada de mesa da noite anterior estava a trabalhar no turno da manhã. Ela sorriu quando os viu e disse, já de volta, vocês dois devem realmente adorar o meu café. Michael e Avery sentaram-se na mesma mesa onde se conheceram, e a empregada de mesa trouxe-lhes 2 chávenas sem perguntar. Avery envolveu as mãos em torno das dela, e o vapor subiu entre elas, enrolando-se no ar.
A cafetaria estava mais quente agora, cheia do cheiro de bacon e café fresco, e Michael sentiu a tensão no peito começar a diminuir. Michael disse, sabes o que percebi ontem à noite? Avery disse, o quê? Michael disse, estou sozinho há tanto tempo que esqueci como é ser visto. Avery olhou para ele e sua expressão suavizou-se. Ela disse, eu também. Eles sentaram-se ali na lanchonete silenciosa, bebendo café e observando o sol nascer pela janela. As luzes de Natal lá fora ainda estavam acesas, mas agora pareciam diferentes à luz do dia. Não pareciam mais agressivas ou zombeteiras. Pareciam apenas luzes. Nada mais, nada menos. As pessoas passavam pela janela a caminho do trabalho ou de casa, e o mundo continuava a girar como sempre. Depois de um tempo, Michael disse, posso ver-te novamente? Não hoje à noite, nem amanhã. Apenas quando estiveres pronto. Avery acenou com a cabeça e disse, gostaria muito. Michael sentiu algo se soltar no peito, algo que estava apertado há anos. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia se isto iria funcionar, se poderiam construir algo real a partir de uma noite e 2 chávenas de café. Mas, pela primeira vez em muito tempo, queria tentar. Queria acreditar que não era tarde demais, que ainda podia se conectar com alguém, que ainda podia ser a pessoa que ficava. Terminaram o café e a empregada veio com a conta. Michael estendeu a mão, mas Avery pegou-a primeiro. Ela disse, é a minha vez. Michael não discutiu. Saíram juntos, e a neve tinha parado de cair. O céu estava limpo e brilhante. O tipo de manhã de inverno que parecia limpa e nova. O sol já estava alto, projetando longas sombras na rua coberta de neve. Tudo parecia mais nítido, mais definido, como se o mundo tivesse sido lavado durante a noite. Michael olhou para Avery e ela olhou para ele, e nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. Agora havia um entendimento entre eles, algo que não precisava de palavras. Ambos estavam perdidos, ambos estavam sozinhos e, de alguma forma, no meio da noite de Natal, encontraram-se. Avery entrou no carro dela e Michael entrou no dele. Mas antes de ela partir, ela abriu a janela e disse, Feliz Natal, Michael. Michael sorriu e disse, Feliz Natal, Avery. Ela partiu e Michael ficou ali sentado por um momento, observando-a ir embora. Mas desta vez não parecia um final. Parecia o início de algo para o qual ele ainda não tinha um nome. Algo frágil e incerto, mas real. Algo que valia a pena proteger. Ele ligou o carro e foi para casa. E pela primeira vez em anos, não se sentiu perdido. Não se sentiu sozinho. Apenas se sentiu ele mesmo. E isso era o suficiente. As ruas estavam mais movimentadas agora. As pessoas começavam o seu dia. E Michael percebeu que fazia parte daquele mundo novamente. Ele não estava mais separado dele. Não estava a observar de fora. Ele estava dentro dele, conectado, presente. E pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para começar.